Eu não consigo sair com os meus amigos na frequência que eu gostaria, porque eu preciso priorizar outras coisas. E mais difícil do que falar não pro outro é falar não pra mim, sabe? Então, credor é toda vez que você abre mão de receber algo hoje para poder receber esse benefício de uma forma amplificada no futuro. Normal que às vezes alguns pratos precisem de um pouco mais de atenção do que outros. Eu posso suportar qualquer dor na vida, contanto que ela tenha um sentido. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conversas Decisivas, segundo episódio, e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, a minha parceira de conversa. É o seguinte, ela tá passando algumas dificuldades que eu acho que todo mundo já passou, ou passa, ou vai passar em algum momento da vida. Hoje a gente vai falar sobre uma dor que, como eu disse, em algum momento alguém enfrentou ou a gente vai enfrentar, que é como equilibrar estudo, trabalho, vida pessoal, sem, obviamente, pirar nesse processo todo de tentar esse equilíbrio. Então, ninguém menos aqui, Sada Saliba, não sei se eu pronunciei certo, ela vai me corrigir, tá? Se eu pronunciei errado. Sada, se apresenta, fala como é que é o seu contexto hoje. A gente está falando aqui sobre estudo, trabalho, que as pessoas começam a pirar nesse equilíbrio. E aí, apresenta quem você é, o que você faz, para onde você está querendo ir e quais são essas suas dores. Certo, muito prazer, meu nome é Sada Saliba, tá correto? Yes! Tenho 25 anos, atualmente moro em Santa Catarina e sou vestibulanda, né, para prestar aí medicina. E também sou gerente de uma empresa de marketing, onde eu liderei um time de 12 pessoas. Além disso, né, tenho uma vida pessoal aí, família, amigos, né, para gerenciar no longo desse processo aí que não é fácil. Pois é, e é sobre isso que a gente quer conversar, né, Sada? É sobre isso que, quando eu convidei a Sada, falei, olha, pode separar algumas dores aí. Ela falou, poxa, as dores são muitas, mas atualmente, na minha vida, eu acho que a maior dor é essa questão de equilibrar vida pessoal, vida profissional, equilibrar uma carreira atual e o sonho de uma carreira futura. Acho que é complicado, né? É complicado. Como é que você lida com isso, Sada? Assim, só para tentar entender, porque assim, vamos lá. Você quer passar em medicina, uma vestibulanda. Você se apresentou primeiro como vestibulanda, ou seja, me parece que o seu maior propósito é, pô, tô lá, tô apontando para medicina. Mas ao mesmo tempo, você me disse que você é gerente de marketing. Então você tem as suas obrigações, coisas diferentes, processos diferentes. Vivenciar isso onde dói. Certo. Dói em vários pontos, né, na verdade, assim. Hoje o meu maior desafio é realmente conseguir ser boa e dar atenção para todas as áreas, sabe? Muitas vezes, principalmente na vida pessoal, falando, né, eu me afastei da família ou morando longe da minha família, né? Hoje eu moro em Santa Catarina e minha família mora em Minas. Então, eu não consigo vê-los com a frequência que gostaria por conta dos estudos. Eu não consigo sair com os meus amigos na frequência que eu gostaria, porque eu preciso priorizar outras coisas. E às vezes eu tenho que dizer não para coisas que eu queria, sabe? Que eu queria dizer sim. E daí vem a parte que eu considero mais difícil dessa vida, né? Assim, de vestibulanda, vinculado, tá, com o trabalho, com a vida pessoal, que é falar não para mim mesma. Mais difícil do que falar não pro outro é falar não pra mim, sabe? Porque às vezes a gente se frustra, né? A gente quer viver todos os momentos com os nossos amigos, a gente quer estar perto da nossa família, a gente quer ajudar aqui na empresa, por exemplo, né? Eu quero ajudar, quero pegar outras coisas para fazer, porque eu sei que eu daria conta, mas eu daria conta se eu não tivesse outros objetivos por trás. Uma coisa que você pontuou muito bem é o fato de que hoje sim a medicina é a minha prioridade, mas simultaneamente a isso eu tenho uma vida e eu tenho contas a pagar. Então eu preciso trabalhar e graças a Deus assim eu falo que eu encontrei um ambiente perfeito para mim, né? Hoje meu trabalho é home office, né? Eu tenho um time assim excepcional comigo.
e hoje eu consigo gerenciar isso melhor. Mas eu ainda enfrento alguns obstáculos, assim, às vezes eu me dedico demais a uma área e esqueço de outra, né? E eu acredito que seja normal durante esse processo da tentativa de equilibrar esses pratos todos. Uhum, sem dúvida. Só pra gente separar por bloco aqui, eu já vou puxar o primeiro que você falou, para ser um assunto geral, pra gente girar em torno disso, que é a questão desse impacto emocional constante que adiar os nossos sonhos pessoais gera. E o que eu digo por sonhos pessoais? São esses desejos realmente imediatos, porque, por exemplo, você falou que você tem que abrir mão de estar com a família, de estar com os amigos, você tem que abrir mão de, em muitos momentos, sair para algum evento devido a você ter que estudar. Então, pô, você trabalhou o dia inteiro, né, como gerente de marketing. A gente estava falando mais cedo aqui nos bastidores, você tem que lidar com várias pessoas, então isso cansa, né, mentalmente, organizar as coisas, estruturar. Mas aí, de repente, você fala, poxa, acabou o dia. E ao invés de ir para o evento onde está todo mundo indo, você olha para o lado assim, tá todo mundo indo para um evento. Você fala, puxa, eu tenho que pegar o livro agora e estudar. Nesse ponto, sabe uma coisa que eu gosto muito? Você falou uma coisa verdade. Muitas vezes a gente, no meio desse caos, é muito difícil você manter o equilíbrio das áreas. E você acaba exagerando mais de um jeito ou de outro. E é muito difícil sempre manter o equilíbrio. Mas tem uma coisa que não se pode perder de vista e que é possível não perder de vista. Que são as boas tomadas de decisões nesses momentos. Lá no meu livro, a tabela credor e devedor, ele é uma excelente ferramenta que eu gosto para não errar em decisões importantes. Principalmente nessa questão de você abrir mão do seu desejo nesse momento e da visão de futuro que você tem, como por exemplo você que quer medicina. Então, uma das coisas que eu sempre sugiro para todo mundo, eu acho que você, não sei se você já utiliza essa tabela, mas eu acho importantíssimo utilizar ela. Coloca lá, credor e devedor. O que é o credor e devedor? Credor é quando você tem algo a receber, certo? Então, devedor é quando você deve algo. Então, credor é toda vez que você abre mão de receber algo hoje para poder receber esse benefício de uma forma amplificada no futuro. Então, se você abre mão hoje, por exemplo, né, vou usar o seu exemplo, porque você vai passar em medicina, então você está abrindo mão de estar próximo da sua família, de ir nos eventos com os amigos, hoje. Você está abrindo mão. Nisso, você está gerando esse posicionamento de credor. Lá na frente, quando você passar em medicina, o benefício disso tudo que você abriu mão é muito maior. Por quê? Por várias razões. Não é só porque você passou em medicina, que é um curso concorrido. Mais do que isso, você vai começar uma jornada onde você vai aprender as coisas que você gosta. Você vai conhecer pessoas do seu nicho. Vai abrir uma porta para você que o benefício que você espera lá é muito maior do que os benefícios que você abriu mão aqui agora. E quando você se posiciona como devedor, é o contrário. Você se beneficia agora. Então eu sempre gosto de dar o exemplo de quem quer ficar no shape até dezembro. Se você começar toda semana, todo dia, comer o seu McDonald's, né, a exagerar na comida, lá na frente você está devendo. Você vai ficar devendo. Tem como você recuperar? Tem, mas vai custar mais caro, porque a vida, naturalmente, ela cobra juros. E isso não são as minhas palavras, é do Eduardo Gianetti, que ele tem um livro que chama O Valor do Amanhã, a natureza dos juros na vida. Com certeza. Hoje, essa parte, confesso que por muito tempo eu pequei nela, sabe, Victor? Inclusive, este ano eu tive um problema com isso, porque eu cheguei em um mês do ano que a empresa estava crescendo de uma forma absurda e descontrolada, e eu simplesmente me dediquei 100% à empresa, né? E esqueci do resto. Assim, esqueci do resto todo, tá? Não só do estudo, não. Eu esqueci de relacionamento, eu esqueci de casa e o meu foco era 100% vanguarda. Até o momento que eu falei, peraí, qual que é o meu objetivo, né? O que eu quero pro futuro, né? E daí a gente volta. E isso acontece, sabe? Acontece com frequência. Eu acredito que é até normal
que aconteça, porque são muitas coisas para a gente gerenciar ao mesmo tempo. E é normal que, às vezes, alguns pratos precisem de um pouco mais de atenção do que outros. Só que quando você tem muito claro na sua cabeça o seu objetivo final, o seu sonho, que é uma coisa que eu tenho, assim, eu tenho muito claro na minha cabeça que se hoje eu fechar os olhos, Vitor, eu consigo enxergar o dia que eu me vejo sendo aprovada. Sabe, eu sei exatamente como vai ser esse dia. Eu consigo enxergar. Então esse é meu objetivo, sabe? Meu objetivo maior da vida é esse. Mas não quer dizer que eu não tenho outros objetivos, né? Então, quando a gente utiliza a tabela de credor e devedor, você consegue ponderar essa questão. Para você entender que até mesmo o seu objetivo ele pode não estar perto, por exemplo. Pode ser que eu não passe medicina agora, pode ser que eu não passe ano que vem. Eu já tive isso muito claro na minha cabeça, mas eu vou passar um dia, sabe? Só que para passar um dia eu preciso de abdicar de coisas agora. Que daí entra na parte de credor, sabe? Eu deixo de ir para um jantar com os amigos para estar estudando, credor. Eu deixo de viajar para Minas mais uma vez no ano, sou credora. Mas lá no final eu vou colher frutos disso. E daí eu tenho que ter isso muito claro na minha cabeça e nem sempre tenho. Porque às vezes é frustrante. É frustrante e eu digo que a caminhada do vestibulando ela é muito solitária. Porque, principalmente para mim, assim, eu fiz uma faculdade, né? Eu fiz enfermagem antes. Então hoje eu sou uma pessoa que tem 25 anos. A galera que está prestando vestibular hoje é muito mais nova do que eu, né? Então, não que eu seja velha, mas que a galera que está prestando vestibular agora tem 17, 18 anos, né? Estão formando agora, estão começando essa jornada agora. Então, às vezes a gente olha pra isso e fala assim, pô, será que eu tô atrasada? Será que vale a pena eu abrir mão disso tudo mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero? Eu já me questionei disso uma vez, porque tem tanto tempo que eu sonho em ser médica, em me tornar médica, que eu falo assim, será que eu quero mesmo? Depois de tanta coisa, né? Tanta coisa que eu deixo de fazer, tanta coisa que eu deixo de aproveitar da vida, né? No agora, como devedora, que eu paro e penso assim, será que vale a pena? Tipo assim, os prazeres momentâneos, né? Ali estar com a família, sair com os amigos, sei lá, ir no cinema um dia à noite, coisa essa que às vezes a gente tem que ponderar porque precisa estudar. E o tempo é corrido, né? Principalmente considerando que hoje, de 8h30 até às 6, eu tô na vanguarda, né? Eu me dedico à vanguarda. Então, o meu tempo é ainda mais curto do que a maioria das pessoas. Exatamente. Então, quando a gente tem que posicionar várias coisas assim, e o trabalho é muito mais psicológico, sabe? O difícil, às vezes, pro vestibulando não é a matéria, não é isso. O difícil pro vestibulando é entender que, às vezes, a gente tem que abrir mão de coisas, sabe? E entender que essas coisas vão trazer benefícios, mas que não são benefícios imediatos. Não são aqueles prazeres imediatos, né? Que você vai ter, nossa, aquela sensação de euforia naquela hora, de estar sentando para estudar 8 horas da noite, enquanto todos os seus amigos estão encontrando para um aniversário, por exemplo. Você falou uma coisa interessantíssima, que o mais importante não é, ou o mais difícil não é a matéria, embora seja extremamente difícil, com certeza, mas é esse jogo de o que abrir mão. Aprendi eu com Jordan Peterson, que gosto muito, que a vida ela é um jogo de sacrifícios, né? Quando você diz assim, pô, tem hora que eu olho para a vida e eu falo, será que tá valendo a pena? Por quê? Porque a gente está aprendendo também nesse mundo moderno que a gente não deve sofrer, mas a vida, desde que ela é vida, ela é sofrimento. É meio duro falar isso, porque as pessoas não querem concordar hoje em dia, mas ela é. A nossa civilização só diminuiu o sofrimento por pessoas que sofreram, entende? Hoje a gente só se beneficia de períodos sem sofrimento porque muitas pessoas do passado sofreram por nós. Não querer sofrer hoje é ser egoísta com quem sofreu, na verdade é ser ingrato com quem sofreu e ser egoísta com quem está por vir. Então é muito importante a gente entender que sim, o sofrimento ele faz parte da vida, não é para fugir dele. Então quando eu olho, eu acho que uma perspectiva legal, sabe, de olhar, é isso. O sofrimento, o Murakami ele fala muito isso.
O Murakami fala assim, eu posso suportar qualquer dor na vida, contanto que ela tenha um sentido. Então eu acho que a vida ela é sobre sacrificar, o que você sacrifica, ou melhor, o que você está disposto a sacrificar e o que você não está. Porque a vida ela é feita de sacrifícios. O tempo todo você está fazendo escolhas. E a gente costuma olhar para a escolha como o que eu vou ganhar. Mas na verdade a escolha tem o outro lado da moeda. O que eu vou perder? Exato. O que você está disposto a perder? Aí você tem que comparar. É uma conta emocional dentro de você. Eu perder isso vale a pena por o que eu posso ganhar? Essa é a vida. Esse jogo de sacrifícios, esse balanço. É uma perspectiva boa de se olhar. Não é fácil, mas quando você entende, e no final das contas eu acho que isso faz parte da maturidade, sabe? Também. Sim, com certeza. Quando eu comecei nessa jornada de vestibular, eu tinha 17 anos. Então, foi nessa jornada, essa primeira jornada com 17 anos, eu estava no final do terceiro ano, né, do ensino médio ali. E no ano seguinte, eu passei em enfermagem, né, e fui. Quem disse que eu tinha maturidade para ir numa faculdade? Jamais tive. Tanto que voltei de lá ferrada, assim, de ansiedade e depressão grave mesmo, sabe? Primeiro porque não era uma faculdade que eu queria. Eu fui, sabe? Só fui. Assim, vou, né? Vai que eu gosto. E, cara, deu certo para umas amigas minhas, sabe? Tenho amigas que, inclusive, estão formando esse ano. Elas vão formar, a formatura delas é agora, né? Minha turma tá formando agora, da enfermagem. Então, não tinha maturidade, eu não tinha disposição para abrir mão de nada, porque, cara, adolescente, né, que acha que a vida vai acabar a qualquer instante. Então é festa, sair com os amigos estão assim no topo de tudo, né? Os amigos, sei lá, bebida, tem também, né? Estudo não é prioridade para adolescente, né? Então na época eu até falo assim, foi ótimo para mim ter me desafiado, mesmo que tenha sido um período muito difícil, sabe? Quando eu fui para a faculdade, com a imaturidade que eu tinha na época, foi muito difícil, mas foi um aprendizado incrível. Sabe por quê? Porque foi fazendo enfermagem que eu aprendi a ser a médica que eu quero ser, entende? E eu tinha uma cabeça totalmente fora, tipo assim, nossa, médico manda enfermeiro. Médico é melhor do que qualquer coisa dentro de hospital e de forma alguma não é, entendeu? Então eu aprendi coisas muito boas, aprendi também a morar sozinha, nunca tinha morado sozinha antes, né? Morei eu e uma amiga, cara, é muito mais difícil, sabe? Foi outra maturidade que eu adquiri, sabe? Ter responsabilidade com as contas, ter responsabilidade com os prazos, datas, com o dinheiro que é dado, né? Porque na época não tinha um trabalho, eu tinha meu pai. Então, eu tinha que ter responsabilidade. Meu pai me entregava o valor X que eu tinha por mês e eu tinha que gerenciar aquele valor todo dentro das coisas que eu tinha que fazer. Porque eu tinha que comer, eu tinha que pegar transporte, eu tinha que pagar aluguel, água, luz, condomínio, né? E para uma criança de 17 anos, realmente. isso é totalmente fora, assim. Mas hoje eu percebo o quanto esse período foi valioso para mim, sabe? Porque foi esse período que me tornou quem eu sou hoje, assim, a nível de maturidade. Claro que veio outros processos depois que contribuíram para isso, sabe? Mas a imaturidade de você sair do ensino médio e tudo para encarar uma faculdade sozinha, eu não conseguiria, talvez se eu tivesse passado medicina lá, eu não teria dado conta. Mas eu gostei demais, sabia, dessa sua perspectiva de, poxa, seja lá o que eu viva, às vezes parece que o que a gente está vivendo ali não faz parte do caminho que nos leva ao objetivo que queremos, ou fora do propósito, mas que no final das contas, lá na frente vai fazer todo sentido. O Steve Jobs, né, ele tem aquele discurso em Stanford, acho que foi em Stanford que ele fez um discurso, que ele fala sobre você só consegue ligar os pontos olhando para trás, nunca olhando para frente, né? A gente nunca consegue olhar para o futuro e decifrar aonde as coisas vão se cruzar, o que vai acontecer, até porque o futuro ele é feito de probabilidades. Então você só consegue entender as probabilidades e as conexões feitas depois que você passou por ele, porque são infinitas possibilidades.
Então, depois que você passou, você sabe qual foi. Aí você consegue fazer a conexão. Mas isso tudo que você falou, eu fiz enfermagem, eu fui morar sozinha, tudo isso, se você for parar pra pensar, são coisas que vão te formando, né? Ela compõe a sua jornada. Porque mesmo quem é médico, ele não é só médico, entende? A pessoa que é médica, ela é muito mais do que isso. Ela é uma composição de coisas. A medicina, ela ser médico, é somente a profissão. Mas por trás tem um ser humano. Tem alguém que carrega uma família, tem alguém que carrega um consultório, uma equipe, lida com pacientes. Mais e tudo isso também, ideais e valores. Exatamente. Para um médico, eu acredito que isso faz toda a diferença. Que se forma conforme a vivência. Sim. Que é o que você está dizendo. Exatamente. Não, achei... Mas que bom que você tem essa perspectiva. Agora, eu queria ir para um próximo bloco de conversa, em volta de onde a gente vai falar do seguinte, ó. Quando é que o foco excessivo no trabalho e no estudo, tá? No seu caso. Porque em alguns momentos você tá focando extremamente nos dois. Então você para de trabalhar, começa a estudar, termina de estudar, a única coisa que você faz o intervalo ali é de sono. Dormiu, acordou, trabalhou, terminou o trabalho. E esse foco excessivo, querendo ou não, ele vai corroendo nossa atenção, ele vai corroendo nossa mente. E quando esse foco excessivo, ele faz com que a gente vá perdendo, por um lado, o prazer na vida, de fato. Sim, tudo, né? Na verdade, porque ele não tira só seu prazer do estudo. Ele tira seu prazer de, sei lá, sentar numa roda de conversa e falar. Eu já passei por isso, tipo assim, de não aguentar, de não ter energia pra desenvolver um diálogo com as pessoas que eu gosto. Porque eu tava cansada de estudo, eu tava cansada de trabalho, eu tava cansada da rotina, assim, que é muito corrida, né? Hoje, a minha rotina ainda é muito corrida, igual todos os dias, 4h30, eu tô de pé e vou pra academia, e daí tenho que estudar, e começo a trabalhar, e depois tenho que estudar de novo, e sabe, e tem os finais de semana também, né? Então, é realmente assim, quando chega no momento, e geralmente esse momento é o meio do ano, tá? Assim, deixa claro, porque no começo do ano a gente tá muito motivado, né? Geralmente a gente tá com um cursinho novo, materiais novos, a gente tá com aquela mentalidade de começo de ano, né? Agora tudo é diferente, minhas metas, vou bater, vou me dedicar a tudo, 100%. E aí começa a chegar ali junho, julho, você começa a se esgotar, porque chega um período que não dá, sabe, acordar todos os dias 4 horas, daí você estuda, daí você vai pra academia, daí você trabalha, daí você estuda de novo, não dorme direito porque a cabeça não desliga, mesmo que você queira, às vezes não desliga, sabe? Daí tem as outras coisas, né? Os estresses da vida que vão acontecendo, os estresses do trabalho que vão prejudicando do estudo. Então, chega um momento que você cansa, simplesmente cansa, assim. E é incrível, todos os anos é na mesma época, tá? Por isso que eu tenho, assim, certeza absoluta. O cansaço do vestibulando é junho e julho. Não tem outro mês, porque é horrível. E daí, um ponto que eu fazia antes, tá? Hoje eu não faço mais, é que nessa época eu fui notando padrões em mim. Porque por estar muito cansada, eu já não queria estudar mais. Então eu ia deixando o estudo de lado, sabe? Ou outras coisas de lado. Então eu notei isso tem assim 2 anos, que chegou tipo assim no mês de junho, eu já nem tava olhando pro meu caderno. Eu falei, peraí, deixa eu pegar meu caderno do ano passado aqui pra ver uma coisa. E daí eu peguei o meu caderno do ano anterior e quando eu vi a data que eu tinha parado de anotar nele, era exatamente aquela, você acredita? É a mesma data, não era nem o mesmo mês, era a mesma data. Eu falei, não vou deixar acontecer de novo, né? Então, a partir daí eu tive uma percepção que mudou muita coisa pra mim, que foi, quando eu chego nesses períodos de cansaço, e eles vão acontecer, independente, sei lá, pode ser que não aconteça em junho e julho pra todo mundo, mas eles vão acontecer em algum período do ano, em algum período dos estudos, principalmente se conciliar com outras coisas, como eu,
eles vão acontecer. O importante é não parar, sabe? Tinha dia que eu não aguentava sentar e estudar 4 horas. Não dava conta, mas eu estudava 1 hora que fosse, sabe? Eu pegava o caderno e explicava a matéria para a Tainara. Tipo assim, eu não sentava para assistir uma aula ou fazer uma lista de exercício, mas eu pegava um caderno, tipo assim, escolhia uma matéria do dia e falava assim, hoje eu vou te explicar essa matéria, sabe? E é um estudo, querendo ou não, né? É um estudo mais ativo. Então, o que eu propus para mim nesses momentos, eu não paro, sabe? Eu dou aquilo que eu posso, tipo assim, que naquele momento, 1 hora de estudo ou 30 minutos que seja, era o meu máximo, sabe? E aí as coisas começam a voltar pro trilho, sabe? Parece que a sua cabeça começa a entender que passou junho e julho, daí volta, sabe? Ao normal. Mas esses períodos eu costumo levar pra mim assim, o cansaço ele vai vir, ele existe, ele é real. Eu não tenho como me esquivar dele porque, querendo ou não, é a minha realidade. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que gerenciar minha vida. Mas eu consigo gerenciar o tempo que eu faço isso. Nem sempre o meu 100% vai ser 6 horas de estudo no dia, ou o meu 100% vai ser me dedicar a 12 horas no meu trabalho. Mas o meu 100% pode ser menos que isso e eu vou estar me dedicando àquilo, entende? Uhum. Legal, essa questão do padrão é importante, né? Você entender seu padrão dentro de um ciclo que é comum para todo mundo. E isso é que é legal. Que as pessoas dizem, pô, eu não conheço meu padrão, mas você falou uma coisa que é legal. Para todo mundo alguém vai cansar, em algum momento, não tem como. O gráfico de qualquer coisa, ele começa lá em cima e ele vai caindo. A vida é assim, não tem como. A vida, inclusive, começa lá em cima, cheia de saúde, e vai caindo, vai decaindo. Não tem como. Então, a curva de cansaço é a mesma para todo mundo. O momento em que eu vou cansar é que é muito legal o que você falou. É interessante a gente identificar. Mas, como a gente já sabe uma coisa que eu gosto muito? Se você for ver, a nossa vida ela é ciclos. A gente entendeu isso há tantos anos atrás, Sasa, que a gente dividiu a nossa vida em ciclos. Minuto a minuto. São ciclos de minuto a minuto. Hora em hora. Semana se repete. O ano se repete. Nós entendemos que a nossa vida é cíclica há muitos anos atrás. Então não vamos ignorar isso, vamos usar. Porque a gente entende, por exemplo, tudo na vida. Pensa numa empresa. Todos os funcionários começam o início de ano com as metas bem delineadas e motivados. No meio do ano é um momento onde a maioria das pessoas já estão cansadas. É por isso que no meio tem o quê? Férias. O que é a férias no final das contas? Ela não é nada mais do que uma recompensa pelo esforço que você tem feito. Essa é a ideia. Também. Quanto mais recompensas você for colocando no seu caminho de declínio, melhor. Eu acho que isso é uma coisa a se planejar também. Planeje recompensas. Olha, se eu estudar 6 meses, nesses 6 meses, sei, 2 horas por dia, todo dia na média, poxa, quando chegar na data tal, dia tal, tem um show que eu gostaria de ir, eu vou abrir mão desse final de semana aqui, dessa semana, para ir lá nesse show. Beleza, aí isso se torna uma meta de benefício a ser perseguida. Porque tem os dois tipos, tem a meta que eu quero atingir aquilo, que é o faturamento da empresa, mas tem sempre a meta de benefício, que é o bônus. Uma coisa tem que andar junto com a outra. Aprenda, as pessoas precisam aprender isso na sua vida, a atrelar a meta do destino que ela quer chegar com a meta da recompensa que ela vai ter. E não só a recompensa de, por exemplo, você passar em medicina, mas a recompensa ao longo do caminho. O quanto você estudou, o quanto você se esforçou, qual que é a recompensa que você pode ir dando parcialmente para si mesmo? É o fato de recompensar o processo, né? Exatamente. E não somente ver o objetivo final como a recompensa que você vai ter. É isso. A gente está falando desse bloco de ir perdendo o prazer à vida. Sabe por que a gente perde o prazer à vida? Porque a gente começa a transformar tudo numa obrigação. E a nossa meta em algo ruim. Nossa, é algo ruim, eu tenho que abrir mão, tudo que a gente falou aqui, né, um pouco antes, que era sacrifício. Mas todo sacrifício tem o outro lado da moeda. Tem um ganho. Quando você sacrifica algo, você ganha por outro lado. E aí é preciso você entender esses ganhos também. Ah, eu só me sacrifiquei. Não, tem ganho. Tem ganho. Pô, cada vez que você estuda... Hoje, você falou que eu estudo desde os 17, né?
Sim. Olha aí, eu tenho certeza que você olha pra trás e fala, putz, eu sou uma pessoa extremamente mais inteligente, mais bem preparada. Tudo isso é um ganho do sacrifício. Ou seja, Com certeza. e olha, você entendeu o seu padrão. Sabe quantas pessoas conseguem se autoanalisar e entender o seu padrão de energia? Poucas. Pouquíssimas. Não sei quantas, sei que são poucas. Pouquíssimas. É muito, porque é difícil. Eu anos para aprender isso. É isso aí. E se eu comecei a estudar com 17 anos, eu aprendi isso tem 3. Olha aí. 25 agora. Então tem um monte de aprendizado e um monte de benefício que você precisa olhar para isso. E não esqueça, recompensa. Recompensa. A gente tem que também tomar cuidado para não tirar todos os prazeres da vida achando que, poxa, só o que vale... É só quando eu passar, né? E não vai ser. Eu digo isso porque eu também estudei pra caramba pra poder passar na faculdade. Quando eu passei na faculdade, não vai ser. Ah, esquece. Quando passar na faculdade, eu acho que é pior. É pior, surgem outras coisas. O mundo gira. A gente é muito bom em se adaptar a tudo. E isso tem o seu ônus, tem a sua bênção e tem a sua maldição. No momento que você passar em medicina, rapidamente o cérebro se adapta que você... poxa vida, eu vou ficar tão feliz que eu nunca mais vou ficar triste de novo se eu passar. Esquece. O nosso cérebro se adapta ao nível de felicidade tanto quanto ao nível de tristeza. Eu acho que esse pensamento é pensamento de principiante aí, né? Com certeza. Negócio, porque eu não tenho isso. Na verdade, eu tenho a plena certeza de que no dia que eu passar, eu vou ter que tomar algumas decisões muito difíceis, assim. Vou ter que abrir mão de coisas muito mais importantes. E é uma coisa que eu já me preparo e preparo as pessoas que estão ao meu redor para isso. Porque eu sei as decisões que eu vou ter que tomar, eu ainda não sei qual vai ser a decisão que vai ser tomada. Mas eu sei que algo eu vou ter que escolher, porque eu não vou conseguir equilibrar todos os pratos nesse momento aí. É isso aí. Principalmente considerando a nível empresa, sabe? Hoje eu tenho uma conversa muito próxima com o CEO da empresa, que é o Matheus, a respeito disso, assim, porque hoje a gente tem a plena certeza de que talvez eu não consiga conciliar tudo. E aí, o que vamos fazer? A gente tem que se preparar para isso, porque minha prova tá aí e o resultado é ano que vem. Então, a gente precisa, infelizmente, tomar decisões difíceis nesse caminho aí também. São outros sacrifícios que eu vou ter que passar lá na frente, sabe? E uma outra coisa, Vitor, que você falou sobre a parte de recompensa, né? A questão de recompensar o processo, ela foi um ponto muito importante para mim. Porque antes eu via realmente, tipo assim, o vestibular como meu inimigo. Era exatamente isso que você pontuou, tipo assim, eu vou ter que abrir mão de tudo isso por conta de uma prova? Não vou abrir. Tá doido? Isso é muito sacrifício? Tá maluco? Não vou. Então, antes eu enxergava dessa forma. Quando eu passei a dividir a minha grande meta, que é passar em pequenas metas, eu consegui ali visualizar de uma forma melhor e mais leve, sabe? E isso me ajudou bastante. E não quer dizer que hoje eu não tenha dificuldades para lidar com esses problemas que vão surgindo, com esses pensamentos intrusivos que eles vêm, né? De forma alguma, eu não sou, né, ali imune a eles, não. Acontece com muita frequência. Inclusive, essa semana eu estava discutindo com a Tainara sobre isso, sobre alguns que vieram aí. Mas quando a gente vai recompensando o processo e vê que o benefício não é eu acertar 160 questões numa prova que vai ser só em novembro, sabe? O benefício tá em eu conseguir fazer uma redação, eu conseguir explicar uma matéria sem agarrar no meio da explicação, eu conseguir acertar exercícios no simulado, sabe? Essas recompensas, assim, eu consegui estudar 1 hora, eu consegui conciliar hoje um dia inteiro de trabalho e estudo. E isso é ótimo, sabe? Quando eu aprendi a enxergar as minhas recompensas nesses momentos também, sabe? E não só assim, se eu assistir X aulas, eu vou assistir um episódio da minha série. Porque isso acontece também. São outros benefícios que a gente tem, né? Mas enxergar também recompensas no processo que eu tô vivendo. Porque se eu vejo, tipo assim, eu vou assistir uma série, eu vou comer um hambúrguer, eu
vou conseguir sair com os meus amigos. Isso são coisas que realmente são prazerosas e são boas pra mim. Mas se eu não ver prazer que tem dentro do processo também, como que eu vou carregar esse processo comigo o ano inteiro, sabe? Que adianta, né? Você tá lá comendo hambúrguer com o pessoal e pensando que você deveria estar estudando. Você estraga as duas coisas, né? Você não estuda e estraga o momento. Exato. Então, quando eu aprendi a ponderar essas coisas assim, pra mim foi muito mais fácil, sabe? Legal. Mais simples. Fácil não. Não, fácil, concordo com você. Fácil, galera, fácil nunca vai ser. Esquece. Vida não é fácil, ela não... Em nenhum momento ela vai ser fácil. Não tem como a vida ser fácil. Ela foi projetada, acho que os mecanismos da vida foi projetada para ser difícil. E eu não sei se ela é difícil por ser de fato difícil ou se ela é difícil porque ela descasa demais de uma expectativa real que criamos na nossa cabeça. Eu acho que é mais isso, entendeu? Eu acho que o nosso cérebro ele é muito idealizador. E ele idealiza um mundo que não existe aqui dentro. E quando a realidade se impõe, tem uma quebra de expectativa. Você fala, poxa, o que eu idealizei não é bem o que acontece. Então eu acho que também tirar um pouco desse gap é importante, sabe? Entenda a realidade. Eu falo muito isso, sabe, Sara? A realidade ela vai se impor. A gente tem que parar de passar a criar a nossa vida em cima dos discursos e das idealizações, sabe? Porque, por exemplo, a gente hoje está numa fase que é muito fácil isso. A gente idolatrar a fraqueza e desfazer da realidade. A gente tenta, inclusive, desfazer da realidade. Então, pensa no... Eu sempre gosto de dar o exemplo de uma luta, pensa no judô. Que eu já aprendi judô quando eu era menino. Não sei, não tá mais não, mas eu aprendi. O judô, tá lá, uma luta. Ela tem regras, ela tem lá os seus movimentos que você precisa aprender, senão... Então você tem que seguir algumas regras, você tem que aprender esses movimentos, senão você vai apanhar. E tem todo um contexto do judô onde você precisa entender. Então vamos supor que o judô é a minha realidade. Eu tenho duas escolhas nesse caso. A primeira, me proponho a aprender judô, estudar as regras e tentar apanhar o mínimo possível, porque na primeira aula eu vou apanhar muito, depois na segunda eu vou apanhar mais, depois eu vou apanhar de novo. E se eu não for aprender, eu vou continuar apanhando. Por quê? Porque a realidade, que é o judô, vai ficar se impondo sobre mim. Ou eu tenho uma segunda alternativa. Eu vou no Twitter e começo a falar que o judô é uma luta que não faz sentido nenhum. Porque o judô, porque as regras do judô, porque aí eu começo a tentar desfazer a realidade no meu discurso. Não vai adiantar nada. Eu posso ganhar popularidade, eu posso ganhar um monte de seguidor, porque eu sou o cara que está tentando descaracterizar o judô, que é, nesse nosso exemplo, a realidade. Mas a realidade continua lá. Quem luta judô continua lá lutando, tendo que aprender. E se você quiser ser um campeão de judô, meu amigo, é só assim. Então, essa é a diferença hoje. Eu acho que o mundo tá muito dividido nesses dois tipos de pessoas, sabe? E eu vejo que você é essa pessoa que quer aprender judô. E tem as pessoas que querem criticar o judô no Twitter. Então, galera, aprenda a entender a realidade e se adequar a ela. Ponto final. Não é a realidade que se adequa a você. Isso me chega à terceirização de culpa. É uma coisa que eu tenho pavor, sabe por quê? Interessante. Porque eu fui a pessoa que terceirizou a culpa. Quando eu não trabalhava, eu só tinha que estudar. Eu só tinha que estudar, tá? Antes. Quem disse que eu estudava? E sabe de quem que era a culpa? Da minha casa, dos meus cachorros, da minha madrasta e do meu pai. Mas não era minha. A sua nunca, obviamente. Jamais. Claro que não. Aí, um dia, o meu pai falou, eu não vou pagar mais curso pra você. E aí eu tive que começar a me virar e trabalhar. Daí, a culpa começou a ser do meu pai, somente do meu pai, sabe? Que daí eu não tinha um cursinho pra estudar, então a culpa é do meu pai, né? Com tanta coisa no YouTube, né? A culpa era dele, coitado. E aí... Um belo dia eu tive que assumi a responsabilidade, eu pensei a Vanguarda, né? Eu assumi a responsabilidade com um mês de Vanguarda, tipo, você nem sabia se ia continuar. Ô, Vanguarda, patrocina nós aqui, que ela já falou o nome da Vanguarda que é umas 7 vezes. Vanguarda faz parte muito da minha história. Então, vou marcar o Matheus ali e falar. Marca o Matheus, Ei. ele vai patrocinar o podcast.
Patrocinado oficial. E daí eu lembro que eu comecei a trabalhar na Vanguarda, daí 30 dias eu mudei para Santa Catarina, sem certeza se ia continuar ou não para um estado. E por que Santa Catarina, Sada? Porque, né? Porque você foi, sim, por quê? Certo. Tainara, ela tem um mentor aqui. Apresente a Tainara, que eu sei quem é, mas... É verdade, né? A Tainara é minha namorada. A gente tá junto aí vai fazer 8 anos já. Muito tempo. Ela é daí? Não. Tá bom. É uma longa história. Tainara, ela tem um mentor, né? Que ela começou a estudar com ele algumas coisas sobre o mercado financeiro alguns anos atrás. Daí, como ela se destacou como uma aluna, ele chamou ela para trabalhar com ele. Então, antes disso, enquanto ele era mentor, ele trazia os alunos aqui, convidava os alunos para vir na casa dele, conhecê-lo, né? Aproveitar alguns momentos e tudo. E nisso a gente veio 2 vezes, né? Eu vim 2 vezes, ela veio mais que 2. Eu vim 2 vezes para cá. Acabei me apaixonando assim pela cidade, ela também, aqui é uma cidade muito tranquila. O estado por si só, né? Santa Catarina é um estado muito bom, muito tranquilo. E coincidentemente nesse dia, o Thiago, que é o mentor dela, ele sabia, né, que eu queria medicina e tudo mais, e ele me apresentou a faculdade daqui. E em pesquisas e tudo, eu descobri que a faculdade daqui, além de ter o ProUni, que é pelo vestibular, né, o Enem e tudo mais, ela também tem o vestibular próprio que oferece uma bolsa filantrópica própria. Então, eu vi mais uma oportunidade, sabe? Então, hoje eu não tenho só a oportunidade do Enem, eu tenho a oportunidade da bolsa da própria faculdade, entendeu? Olha aí, o networking foi grande. Então, ele chamou ela para trabalhar aqui e foi assim que eu tomei a decisão. Foi assim, aqui em Minas eu tenho a opção de fazer o Enem e tentar a faculdade para todo campo. Lá eu tenho a oportunidade de ter 2 chances, entendeu? Olha, Sada, essa sua história é muito legal, porque você fez uma linha do tempo muito bacana, assim. Olha, eu comecei culpando todo mundo, menos eu mesmo. Aí, chegou um momento que não tinha quem culpar. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que tomar as rédeas agora, porque eu não tenho quem culpar. A não ser que muitas pessoas fazem isso, quando não tem quem culpar, culpa o divino. Aí culpa o destino, o universo, Deus. Aí culpa... Sempre dá pra arrumar quem culpar. Porque você lembra que eu falei que o nosso cérebro ele tem aqui dentro uma idealização maluca que ele distorce a realidade? A nossa intenção é fazer com que o nosso cérebro pare de distorcer a realidade o máximo possível. Então foi o que você fez. Você falou, pô, chega de distorcer a realidade, não tem culpado, sou eu. Aí, olha o que você fez. Você entendeu o seu contexto ali, quem que estava inserido, as alianças que você tinha, pegou a informação e mudou. Na hora que você leu o meu livro, eu tenho certeza que você deve ter se identificado quando eu falava de gerenciamento de circunstância. Ah, não. Achei que era de aliança. Também. Que tudo está interligado, os princípios. O gerenciamento de aliança te ajudou com certeza. Mas o gerenciamento de circunstância, por quê? O que te fez, quando você deu o estalo de que a culpa, né, não era de mais ninguém, você tinha que tomar as rédeas, a primeira coisa que você fez, olha que legal, você entendeu uma circunstância, você falou, se eu mudar para lá, eu vou me inserir numa circunstância onde o meu contexto vai melhorar muito, as oportunidades vão aumentar, eu vou me expor de outra maneira, eu vou ter que tomar as rédeas, e aí você mudou de circunstâncias. Isso eu acho corajoso, isso eu acho maturidade. Quando você estuda a sua circunstância atual, entende que ela não está te fazendo bem e assume a responsabilidade por mudá-la. Foi o ambiente, sabe? Foi outro ponto, assim, que eu tive. Não era culpa de ninguém na minha casa, mas o ambiente da minha casa não era favorável para os meus estudos naquele momento, sabe? E o meu ambiente, o ambiente que eu convivia, né? O ambiente inclui pessoas, né? Nesse sentido. O ambiente que eu convivi, que eu achava que era muito legal, muito da hora, não era legal e da hora pro meu objetivo. Então, quando eu saí dali e hoje a gente se inseriu, né, eu e Tainara, num ambiente de pessoas que se importam, por exemplo, com a saúde, se importam com a mente, né, se importam com o exercício físico, se importam com o estudo. Então, a gente se inseriu
um ambiente que hoje é muito pequeno aqui pra gente, porque a gente não tem muitos amigos, mas os poucos que a gente tem, eles fazem exatamente o que a gente faz. Então eles gostam de estudar, eles gostam de ler, eles gostam de ir pra academia, né? Eles se importam com a saúde, sabe? Eles sabem que às vezes a gente tem que falar não para algumas coisas, porque eles também já tiveram, né? São pessoas prósperas, são pessoas que hoje têm a vida que a gente quer ter daqui a um tempo, né? Então a gente se inseriu num ambiente que é favorável para que a gente alcance o que a gente quer, porque assim como eu tenho os meus sonhos e corro atrás dele, a Tainara também tem. Então a gente tomou um passo assim gigantesco dentro do nosso relacionamento, que também foi um passo gigantesco para a nossa vida, porque foi um amadurecimento muito grande. Tanto que hoje, quando a gente retorna para Minas, a gente não consegue às vezes estar em alguns ambientes, assim, de assustar, sabe? De a gente não conseguir mesmo. Então o ambiente, ele importa muito, sabe? Não é que o ambiente é culpado, porque o culpado é você. Você pode escolher estar ou não estar em um ambiente, sabe? A responsabilidade é sua. Você escolhe trocar de ambiente, mas ele influencia. Ah, sem dúvida. Que legal. E as pessoas precisam entender isso que você falou, porque a gente está também vivendo numa época que é tudo binário, né? Se não é bom, é mal. Não. Entre o bom e o mal tem outras diversas coisas. Sim. Nem tudo é, nossa, esse é do bem, esse é do mal. Não. Então, para você estar num ambiente inadequado e achar que o ambiente que você está inadequado não significa que o ambiente que você está ele é tóxico. É o primeiro ponto. Não significa que você precisa demonizar o ambiente. Não é isso. A Sada pontuou de um jeito que eu achei perfeito. Por propósito em que na minha fase de vida eu estava, o ambiente não estava adequado. Inclusive poderia ser um ambiente maravilhoso, que seu pai podia pedir pizza toda noite, ele queria sair, ele queria passear. Olha só, é um ambiente, na verdade, até feliz demais. Você fala, não, mas o que eu preciso agora não é muita felicidade, o que eu preciso agora é mais disciplina. E aí você mudou sua circunstância para facilitar o seu gerenciamento de aliança. Que bacana, e aí você se aliou a pessoas que estão indo para o mesmo caminho que você. Exato. Isso realmente influencia. Agora, você falou uma outra coisa interessante que eu queria puxar aqui. O bloco o cansativo modo de viver sem conseguir falar não. Ou ter que falar não e se sentir culpado. Passa por isso ainda às vezes, sabe? É o seguinte, quando você não consegue falar não, você vai se inserindo em tantas coisas, né? Que você se esgota e você acaba perdendo o foco naquilo que você deveria, né, gerenciar não, ocupar mais o seu tempo, Sim. Né? Então, muitas vezes eu não sabia falar não para os meus amigos, então se me chamava para sair, se me chamava... Nossa, já aconteceu de me chamarem para beber, quem que faz isso? 9 horas da manhã de uma segunda-feira. Olha aí, pessoal, você que chamou a Sada pra beber, manda esse podcast pra essa pessoa, pra ela entender que não pode. Não convivo mais, não tenho mais contato, mas sim, e tipo assim, de aceitar o convite porque eu não sabia falar não, sabe? E não sabia falar não pra mim, porque não é que eu não queria estar com aquela pessoa, a pessoa era muito legal, era muito agradável de se estar, de conversar, mas... eu tinha outras coisas, principalmente considerando que era uma segunda-feira de manhã. Meu Deus, não era só 9 horas, era 9 horas de uma segunda. Uma segunda, sabe? Então, não saber falar não me privou, acho que talvez até de conquistar as coisas que eu gostaria antes. Uhum. Porque eu fui abrindo mão das minhas coisas para falar sim para as pessoas. Excelente. E hoje, eu ainda enfrento esse problema, tá? Eu tenho um seríssimo problema em falar não. Hoje, principalmente para as pessoas, assim. Porque eu sou uma pessoa muito parceira e eu acho que a partir do momento que eu falar não pra alguém, eu tenho aquele receio, sabe? Da pessoa não gostar. Mas é uma coisa que eu venho trabalhando, sabe? Porque uma pessoa que não consegue lidar com o fato de eu não poder, por exemplo, sair porque eu tenho que estudar, é uma pessoa que não merece estar na minha vida. Sem dúvida. É
não merece, né, o prazer da minha companhia. Então, eu tento trabalhar isso ainda na minha cabeça, mas não é tão fácil. 2 pontos, né? O primeiro é esse, né? A pessoa que não aceita os limites que você impõe é sinal que ela quer invadir limites e te fazer extrapolar coisas que vão te machucar. Então, essa pessoa não deveria estar do seu lado. Já começa aí, já não deveria estar ali. Então, agora um outro ponto também, aí assumindo a responsabilidade pra gente, é que falar não precisa só falar não. Porque a gente tá nessa também de o não, ele tem várias maneiras, há sinônimos de não. O não consigo é um não. Então alguém te pede uma ajuda, você não precisa falar não vou ajudar. Não tem problema ser gentil, entendeu? Falar não requer que você seja rude. Então você pode falar não com gentileza. Então, não, eu não consigo, estou atarefado. Não, no momento não dá. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, que a gente tem esse negócio de associar o não a algo rude, a algo mal educado. E não precisa ser. Não, então tem que cortar, falar, tudo é não. Não, nega. Você pode falar não e ser educado, né? E você pode falar não e continuar sendo amigo da pessoa. O que também, eu acredito que são as pessoas que têm que trabalhar na cabeça delas e aprender a ouvir o não. Exato. Olha só pra você falou, que interessante. Vou dar um exemplo legal aqui de um não, que não era muito implícito, mas era um não na vida, por uma necessidade de um não, e a outra pessoa, como ela reagiu. Tem um amigo, vou dar nomes não, mas tem lá o Joaquim. O Joaquim ia casar. E pra quem já casou, ou pra quem já pesquisou sobre casamento, sabe que, caríssimo, né? Então, uma festa de casamento. E o Joaquim estava fazendo a festa de casamento. E o Joaquim era muito amigo do Paulo. Só que a festa do Joaquim foi ficando tão cara, que ele teve que reduzir muito os convidados da festa. E quem ele tirou da lista? O Paulo. O Paulo soube que o Joaquim ia casar. Aí o Paulo foi lá na casa do Joaquim. Aí você fala, deu merda, porque eles eram muito amigos. Aí o Paulo bateu lá. Falou, Joaquim, eu vim te dar os parabéns. Você vai casar, fiquei sabendo. E fiquei sabendo também o quanto tá difícil. Porque casar é difícil. Eu já casei, o Paulo era casado. Eu já casei e eu sei o quanto é caro. É difícil, umas escolhas que a gente tem que fazer. E é o seguinte, não se preocupa de você ter que me chamar ou não. Entendeu? Isso não é problema. Inclusive, eu nem vou poder ir no seu casamento. Pode ficar tranquilo. Eu vim te oferecer a chave do meu carro, que era um carrão, ele era ricão, o Paulo, pra noiva entrar. Se você quiser, porque eu tô muito feliz de ver você feliz. Olha que maturidade, eu gostaria. E realmente o Joaquim usou o carro do Paulo e o Paulo não foi um convidado do casamento. Eles são amigos até hoje, muito amigos. Olha só, né? O Joaquim teve que falar um não pro Paulo e olha como o Paulo aceitou esse não. Entende? Sim, mas confesso que não são todas as pessoas que gostam. Não são. Nossa, eu já perdi tantas pessoas que estavam ali na minha vida, colegas e tudo. Nem posso chamar de amigos, né? Mas já perdi essas pessoas porque eu falei não, sabe? Porque eu não podia negar um convite pra uma festa porque eu tinha que estudar. E daí eu era chata, entende? Isso é uma coisa que a gente sofre também. Eu não posso, às vezes, deixar... Acontece ainda, sabe? Me convida pra uma coisa e às vezes eu tiro um sábado pra me dedicar à vanguarda, assim, sabe? Porque final de semana é o tempo mais livre que eu tenho. Então, às vezes eu tiro pra resolver uma coisa ou outra. E eu falo, não posso ir porque eu tenho que trabalhar. Mas você trabalha no sábado? Se eu trabalho na segunda a sexta? Não trabalho no dia que eu quiser trabalhar, gente. Eu acho interessante como as pessoas são invasivas, né? Não te interessa quando é o meu trabalho. Meu Deus, quem tá trabalhando sou eu ou você, né? O negócio é assim mesmo. Agora, sabe uma coisa que ajuda? Classificar os níveis de importância das pessoas na sua vida também. Porque quando você começa a visualizar algumas pessoas que não deveriam ser tão importantes e você acaba atribuindo importância, quando você ajusta essa escala, o seu não sai mais natural para essas pessoas. Mais tranquilo, né? Sem culpa. Mais tranquilo. Sim. Porque a gente não faz isso. Que eu já tenho essa facilidade. Mas aquelas pessoas que são mais importantes pra mim, mas que mesmo assim, não é todo mundo que é mais importante pra mim que entende, principalmente depois de tanto tempo, que aceita muito bem. Mas daí eu tento trabalhar, sabe? Essa questão em mim. Que já que tá comigo há tanto tempo assim,
com certeza vai aceitar numa boa, sabe? É uma coisa que eu tento trabalhar internamente. Legal. Sada, seguinte, estamos indo por finalmente. Eu queria só te pedir uma coisa agora. Claro. Não te preparei pra isso, tá? Porque aqui não tem essa de mandar com antecedência, não tem nada disso não. Eu tenho certeza que quem vai ouvir a gente aqui conversando, vai ouvir as suas dores, tudo que você tem falado, são pessoas que já passaram ou passam por isso também. Tá na mesma luta de equilibrar essas várias coisas, de querer, né, passar num vestibular, de ter um outro sonho que não seja passar no vestibular, mas um outro sonho, e para sustentar a jornada até esse sonho tem que se comprometer com outra coisa. E aí fica, né, aquela vida, um caos, mas ao mesmo tempo, poxa, eu gosto do que eu faço, mas eu preciso ir pra lá, mas eu não consigo. Isso tudo que você colocou aqui pra gente, que é tão difícil de gerenciar, de equilibrar. Aí eu queria te pedir, qual que seria um conselho principal? Eu sei que tem vários, tá, Sada? Mas qual que seria um conselho principal para essas pessoas? Tem que ser algo assim que você gostaria de ter ouvido lá no início dessa jornada. Você falou que começou com 17 anos. Se você pudesse voltar agora no tempo, pra Sada de 17 anos. A Sada de 17 anos tá lá sentada, culpando o pai dela agora. No sofá da sala, lá falando, poxa, meu pai que não deixa eu estudar. Não, é o cachorro que não deixa eu estudar, assim, pra não parar de latir. Aí agora, a Sada do futuro, de 2024, bateu na porta e entrou lá. O que você vai falar pra essa Sada? Olha, posso falar duas coisas? Não, pode falar um conselho completo. Se são duas, três, se é uma etapa, é um conselho completo. A primeira coisa, eu gosto muito de roubar essa frase de você. Fase não é fim. Ó, boa. Lá eu achava que meu mundo ia acabar se eu não passasse naquele ano ou no ano seguinte. E não acabou. Eu tô aqui até hoje. Muito bom. Né? Tô aqui até hoje, 8 anos depois, né? Já passei por várias coisas. Não foi fácil e não vai ser fácil. Em momento algum vai ser, independente de qual etapa da sua vida. Eu achava que se eu saísse da casa dos meus pais ia ser mais fácil. Eu achava que se eu tivesse um trabalho e minha própria renda ia ser mais fácil. E dica, não é. Não é mais fácil. Não vai ficar mais fácil. O que me fez, assim, às vezes ter forças para voltar a estudar todo 1º de janeiro foi essa frase, assim, principalmente depois que eu te conheci, que a gente teve aquela conversa. Fase não é fim, sabe? Não quer dizer que hoje eu estou desanimada, que eu estarei desanimada amanhã. Não quer dizer que hoje, porque hoje está sendo difícil, que amanhã também vai ser. Pode ser que amanhã seja mais fácil, né? Não quer dizer que porque esse mês está sendo muito corrido da empresa e eu não estou dando conta de gerenciar tudo, que no mês que vem eu não vou dar, sabe? Perfeito. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de deixar é esse. Mas atrelado a isso é organização, sabe? É organização com autorresponsabilidade. Não culpar, né, terceiros, não culpar o meio pelas coisas que você não faz, sabe? Se você tem 1 hora para estudar, 1 hora é o suficiente, sabe? Pode ser que não sejam as condições, assim, das melhores pessoas, mas outra coisa que eu aprendi, a realidade do outro não é a minha. Então, hoje, se eu tenho 1 hora para estudar, eu estudo 1 hora. Entende? Porque tem pessoas que dizem que tem 8 horas para estudar, mas eu duvido que senta a bunda na cadeira e estuda 8 horas direto, sabe? Porque eu já fui essa pessoa, eu tinha 8, 12 horas para estudar e quem disse que fazia, sabe? Hoje, com menos tempo para estudar, com mais problemas para resolver, eu digo que eu estudo muito mais do que eu estudava quando eu tinha 12 horas. Então, aproveite seu tempo de forma organizada, sabe? E dê o seu melhor, né? Porque no final das contas, quem vai receber ou não o prêmio, né, vai ser você. Então, não vai ser a pessoa que você culpou, não vai ser o amigo que você saiu no sábado, que você tinha que fazer simulado, sabe? Vai ser você. Quem vai sentar para fazer a prova e que vai receber o resultado final é só você, não é nenhuma outra pessoa. Não é a pessoa que não aceitou o não que você falou, não é o tio que vai te perguntar se você passou em medicina pela 10ª vez. É você, entende? Então, no final das contas, somos sempre nós, né? E aqueles poucos
pelas poucas pessoas próximas ali que ficam no final das contas. Não, muito bom. Que baita conselho. A Sada de 17 anos tá chorando agora e falando obrigado, vou continuar. Quem dera eu tivesse escutado uma coisa dessa quando eu tinha 17 anos. É isso aí. E olha, pessoal, tudo isso que a Sada falou, inclusive, tá no meu livro. Sim. Ela leu muito bem, ou ela já fazia antes, com certeza ela já fazia, porque o sistema que eu ponho no meu livro, ele não é inventado por mim. Ele é como se fosse um raio-x do sucesso que eu estudei das pessoas, da minha própria vida. Excelente, Sada, muito bom mesmo. Então, olha aí, ó, quem tá nessa luta, igual a Sada, né, de ter que gerenciar tudo, de ter, né, esses dois grandes sonhos, né, porque você tem um sonho, tem um outro sonho, mas tem um outro grande sonho que sobrepõe esse no momento em que você está executando. Então faz o seguinte, escuta esse podcast, compartilha com outras pessoas que estão com você aí e conta pra gente também, né, nos comentários, manda e-mail, vocês têm minha rede social, vai aparecer aqui. Tem a rede social da Sada, então entrem lá, perguntem pra ela à vontade, a Sada é extremamente solícita, então eu tenho certeza que ela vai responder todo mundo que precisar de ajuda. E fiquem ligados aí pro próximo episódio. Sada, queria te agradecer, obrigado, né, e assim que você... Eu vou te chamar de novo, com certeza, antes, pra gente conversar de outras dores, porque quando a gente conversou inicialmente, você falou, tem muitas dores, mas uma delas é essa aqui. Então eu vou te chamar mais pra frente e com certeza quando você passar em medicina, tem que ser no dia que você passar ou no dia seguinte eu já vou te chamar, porque depois você não vai ter mais tempo pra você ter uma conversa também. Acho que no dia eu vou estar muito eufórica. Mas é isso aí que eu quero. Aí nós vamos fazer um podcast, a Sada falando aqui, igual aquele esquilinho daquele desenho Sem Floresta, sabe? Falando sem parar, falando, nossa, eu passei, com escrito aqui de tinta na testa. Prometo, eu vou te trazer aqui de um jeito ou de outro. Combinado. Mas então eu que agradeço pela oportunidade de poder estar ajudando as pessoas, né? Tenho certeza que tem pessoas aí que sofrem com coisas que nem deveriam estar assim sofrendo. A Sada de 17 anos sofreu com muitas coisas que não valiam a pena também, sabe? Então, pra mim é uma honra imensa estar aqui e é uma honra imensa poder ajudar pessoas. E fico aí à disposição para outros momentos. Obrigado por me ajudar a mudar a vida das pessoas. Mas só o começo. Até mais. Até!